Boa noite, vamos aqui voltar aos nossos estudos do Evangelho de Mateus. Espero que você esteja atento aí para cada momento que nós vamos passar aqui agora esta noite, certo? Vamos orar para iniciar o nosso estudo. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, obrigado por esta noite, obrigado por estarmos aqui. Pedimos ao Pai Santo a tua bênção para a continuidade e caminhando para o término do estudo de Mateus. Dá-nos a tua bênção e a tua direção. Ajude cada um de nós, é a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, você que tem aí o seu caderno, o seu papel, pronto para anotar tudo, então fique atento a cada coisa e vamos em frente para ver o que Deus vai nos ensinar através daquilo que nós estamos estudando, certo? Abra sua Bíblia em Mateus 24, que nós estamos lá, e nós estamos nos versículos 27 a 39, foi o último texto que nós estudamos, né? E eu espero que a gente consiga estudar num tanto agora bom, para a honra e para a glória do Senhor, certo? Eu já estou com a minha Bíblia aberta, eu vou ler Mateus 24, a partir do verso 37, só para recapitulação, tá bom? Vamos lá, vou começar no 36. Quanto ao dia e a hora, ninguém sabe, nem aos anjos dos céus, nem o Filho, senão somente o Pai. Como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo, casando-se e dando em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e os levou todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. 2 homens estarão no campo, um será levado e o outro deixado. 2 mulheres estarão trabalhando no moinho, uma será levada e outra deixada. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia que virá o seu Senhor. Vou parar por aqui, nesta recapitulação. Então, nós estamos num sermão chamado Sermão Escatológico, e a gente percebe aqui que Jesus, pronunciando esse sermão, ele faz uma comparação, a comparação com os dias de Noé. Como eu disse no finalzinho da última aula. Então, só para recapitular, se ele faz a comparação e ele não dá mais nenhum detalhe, nós temos que continuar com a comparação que Jesus fez. Então, ele está dizendo que será, primeiro, é uma vinda súbita de Cristo, sem aviso prévio, ou seja, as pessoas não estão esperando, mas ele vai voltar, né? E isso vai acontecer no final da tribulação, e ele está dizendo que vai acontecer de uma hora para outra, como ele já tinha dito, como um relâmpago que nasce no Oriente e se mostra no Ocidente. É assim, rapidinho e sem aviso prévio. E ele está dizendo que, como foi no dilúvio, que veio e levou a todos. E aí ele continua, assim será, como se 2 estiverem no campo, um será levado e outro deixado. Então, se nós continuarmos na comparação, porque o texto pede isso, Jesus está fazendo essa comparação e ele não dá mais nenhuma explicação, e ele diz que um será deixado e outro ficar. A pergunta é: quem foi levado nos dias de Noé? Nos dias de Noé, quem foi levado embora foram os incrédulos, e quem foi deixado foram aqueles que creram, a família de Noé. Então, por isso que nós entendemos que este é um período no final da tribulação, quando vai dar início ao reino de Cristo, ou seja, os ímpios serão levados, tirados, e os tementes a Deus, os salvos em Cristo, aqueles que esperam a vinda e a solução do Messias, vão ficar para o estabelecimento do reino de Cristo. É isso que o texto está nos dizendo aqui. É por isso que ele fala lá do exemplo de estando 2 no campo. E olha o verso 29, só para dar ênfase aqui. 29. Isso, só para voltar a dar exemplo. Imediatamente após a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a luz, as estrelas cairão do céu e os poderes celestes serão abalados. Isso vai acontecer no final da tribulação, com a vinda do Filho do Homem, como está escrito aqui para nós, né? Vamos continuar aqui. Então, o ensino aqui para quem estiver na tribulação, o ensino aqui é vigilância. Aliás, a vigilância é um ensino da Bíblia para qualquer época para o cristão. Se você é um cristão, se você crê em Jesus, se você
é um seguidor de Cristo, essa palavra vigilância é uma palavra que está estampada nas Escrituras em todos os tempos. Né? Nós temos que estar vigilantes, cuidar com a vida, vigiar aquilo que está acontecendo, estar pronto para a chamada do nosso Mestre, estar pronto para o arrebatamento da igreja. Para a tribulação não é diferente. Tem que estar vigilante. A vinda de Cristo é súbita, de uma hora para outra. Olha os versos 43 e 44. Mas entendam isto, se o dono da casa soubesse a que hora da noite o ladrão viria, ele ficaria de guarda e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Assim, vocês também precisam estar preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam. De novo, Jesus está fazendo uma comparação. Ele não está se comparando ao ladrão, está dizendo como viria o ladrão. É como diz aqui no versículo 43. Se o dono da casa soubesse a hora que o ladrão viria, ele ficaria de guarda. Ele não está comparando ao ladrão, está comparando a vinda súbita do ladrão. O ladrão não avisa. Então ele está dizendo que da mesma forma ele não vai avisar, só está dando sinais e ele vai aparecer a qualquer hora. Tem que estar pronto, preparado, de vigilância. É isso que ele está orientando os servos do Senhor que estarão ali na tribulação, certo? Então esteja atento a isso. De novo, aqui o assunto é o mesmo, né? É vigilância. Agora, olha os versículos 45 até os 51. Ou seja, terminando o capítulo 24, né? O sermão escatológico abraça também o capítulo 25. Então, 45 ao 51. Quem é, pois, o servo fiel e sensato, a quem seu senhor encarrega de sua casa para lhes dar alimento no tempo devido? Feliz o servo que o seu senhor encontrar fazendo assim quando voltar. Garanto-lhe que ele o encarregará de todos os seus bens. Mas suponham que esse servo seja mau e diga a si mesmo: meu senhor está demorando, então comece a bater em seus servos e a comer e a beber com os beberrões. O senhor daquele servo virá num dia em que ele não espera e numa hora em que não sabe. Ele o punirá severamente e lhe dará lugar com os hipócritas, onde haverá choro e ranger de dentes. De quem que ele está dizendo aqui? Os servos aqui são os judeus no período da tribulação, que são chamados servos de Deus no tempo todo da Bíblia. Os judeus que deveriam aguardar a vinda do Messias. E ele está dizendo, nunca virá, está tardando. E ele maltrata os servos de Deus. Profetas, servos de Deus, maltrata. Então, quando chegar naquele dia, ele realmente vai ser punido por Deus. Lembra que não está falando aqui de salvação, aqui está falando de pessoas que sabiam da vinda do Messias, mas não acreditaram, que é o caso dos judeus. Pessoas que deveriam estar esperando, mas não esperavam. Debocharam da vinda do Messias, debocharam dessa mensagem da vinda do Messias. Né? Então, na realidade, eles não criam que o Messias viria. Nunca virá. Então, maltrataram os servos de Deus, achando que Cristo não viria. Então, quando ele vier, então ele vai punir esses servos aqui de novo, é um termo usado para a nação de Israel. Então ele está dizendo para a nação de Israel que não está aguardando a vinda do Messias, que não está aguardando a vinda do Cristo. Então isso vai acontecer com muita claridade no período da tribulação. Como eu disse, o capítulo 24 e 25 são a continuidade, é o mesmo sermão. E o capítulo 25 dá continuidade ao sermão escatológico. Então nós vamos continuar aqui. Nos versículos de 1 ao versículo 13, ele vai falar de um exemplo, faz uma parábola conhecida como a parábola das virgens, ou a primeira palavra das virgens e depois nós vamos ver outra parábola, tá bom? Então vamos lá, eu vou começar aqui lendo os primeiros versículos. Aliás, eu não sei quantos vocês conhecem, mas vamos ler toda a parábola, eu acho que fica melhor. O reino dos céus será, pois, semelhante a 10 virgens, que pegaram suas candeias e saíram para encontrar-se com noivo. 5 delas eram insensatas e 5 eram prudentes. As insensatas
pegaram suas candeias, mas não levaram óleo. As prudentes, porém, levaram óleo em vasilhas, junto com suas candeias. O noivo demorou a chegar, e todas ficaram com sono e adormeceram. À meia-noite seguiu-se um grito: o noivo se aproxima, saiam para encontrá-lo. Então todas as virgens acordaram e prepararam suas candeias. As insensatas disseram às prudentes: deem-nos um pouco do seu óleo, pois as nossas candeias estão se apagando. Verso 9. Elas responderam: não, pois pode ser que não haja o suficiente para nós e para vocês. Vão comprar óleo para vocês. E saindo elas para encontrar óleo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial, e a porta foi fechada. Mais tarde vieram também as outras e disseram: Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Mas ele respondeu: a verdade é que não as conheço. Portanto, vigie, porque vocês não sabem o dia e nem a hora. Percebem que a mensagem é a mesma. A mensagem é de vigilância. A mensagem é que os servos de Deus, no período da tribulação, têm que estar vigilantes. E quem é que estará vigilante? Aqueles que creem, aqueles que confiam. Quem não confia não ficará vigilante. Então, de novo, o ensino da vigilância é mostrado aqui. E Jesus conta uma parábola bem conhecida de uma história bem comum de que acontecia no período de Jesus. O casamento naquela época era feito desta forma. O casamento era uma maneira muito mais simples do que a nossa hoje. Talvez tenha até mais gasto do que hoje, mas era muito mais simples. O que acontecia? O noivo marcava o casamento e um ano depois o noivo ia pegar a noiva, tirar da casa dos pais e levar para a casa dele e consumar o casamento. É assim que era o casamento, pois tinha uma semana de festa. Aí que ficava caro. Mas como era um costume, nesse chamado cortejo nupcial, quando o noivo ia buscar a noiva e vir com ela para a festa das núpcias, então o que ele fazia? Tinha 10 virgens, tinha as virgens que estavam pelo caminho. Elas iam acompanhar o cortejo nupcial, não é? Então, só que elas não sabiam exatamente quando ele viria. Ele não marcava a hora como a gente marca casamento hoje. Ele vai lá e pega. Então, elas sabiam mais ou menos a época, foram lá para esperar. Porém, as 5 existiam, eram prudentes, levaram óleo a mais, caso acabasse o óleo da sua lamparina. Só que 5 não levaram óleo extra, só tinham o próprio óleo que estava na lamparina, e elas adormeceram à meia-noite. E veio, quando elas foram pegar a candeia, já não tinha mais brilho, porque não tinha mais o óleo, tinha acabado. E elas vão, então, pedem o óleo para outras disseram: não vamos dar, porque senão vai acabar o nosso também, e acaba o seu e o nosso, não dá para os dois. Então elas vão comprar óleo, e quando voltam, o noivo já havia passado. Então o ensino aqui é vigilância, tem que estar preparado aqui. Portanto, vigiem, verso 13, porque vocês não sabem o dia e nem a hora. Mas eu preciso aqui dar algumas explicações sobre esta parábola, porque ela é bem conhecida no mundo evangélico, né? Eu preciso. Então, algumas pessoas explicam que as virgens como sendo membros da igreja professos e esperam a volta de Cristo. E outros, os judeus remanescentes na tribulação. Então, alguns, você já deve ter ouvido isso, eu já ouvi muitas vezes também, dizendo que são crentes que não estão vigilantes, estão apáticos, né? Então, mas aqui eu preciso dar ênfase, persiste o mesmo princípio. Qual o princípio? O princípio de que da vigilância. E é uma vigilância no período da tribulação. E essa vigilância é para os judeus da tribulação, certo? E eu coloquei alguns pontos importantes da parábola para citar para vocês. Eu queria que vocês prestassem atenção. Eu não sei se você vai conseguir anotar, mas preste atenção, que é importante. Se depois você quiser, me peça, eu mando para você por zap ou por e-mail. Bom, as prudentes se distinguem das imprudentes pelo óleo a mais que elas tinham, certo? Com azeite a mais.
E acho que você já sabe, ou se você não sabe, vou dizer, azeite é um símbolo do Espírito Santo. Isso é muito importante. É interessante que a Bíblia diz que no arrebatamento, na volta de Cristo, a Bíblia diz que o Espírito vai ser derramado sobre todas as pessoas, né? Então, todos os servos de Deus que creem na volta de Cristo, que estão aguardando. Então, estão aguardando a volta de Cristo. Então, os judeus que aguardam, estão aguardando lá. Então, eles vão receber a presença do Espírito Santo. As 10 virgens aqui representam a nação de Israel. Né? Inclusive, de novo, a nação de Israel também é colocada assim no Velho Testamento. Então, 5, a gente pode dizer, tem azeite, 5 não. Fazendo uma comparação do azeite com o Espírito, 5 tem o Espírito, vão receber o Espírito, e 5 não, porque não confiam, não esperam, não aguardam. Né? As outras sim aguardam a presença do Espírito Santo. Só para vocês terem uma ideia, eu até citei um texto do Velho Testamento, mas não li para vocês. Mas olha aqui o texto de Zacarias, capítulo 12, verso 10. Zacarias, capítulo 12, verso 10. Olha o que diz aqui um texto bem claro. E derramarei sobre a família de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém um espírito de ação de graças e de súplica. Olharão para mim aquele a quem traspassaram e chorarão por ele como quem chora a perda de um filho único e se lamentarão amargamente por ele como quem lamenta a perda do filho mais velho. Então ele está dizendo sobre o derramamento do Espírito Santo que vai acontecer. Joel também fala sobre esta profecia, certo? Continuando aqui com os símbolos, o esposo certamente é Jesus, acho que todos vão concordar comigo. As bodas, no versículo 10, que são aqui o casamento, as bodas, né? Essa festa aqui é realmente o casamento de Cristo com a igreja, né? Que vai acontecer lá no céu, que também é chamado de bodas, mas também é a festa aqui, que vai acontecer aqui. Então, a igreja é arrebatada, então há o casamento da igreja com Cristo, e quando Cristo volta com a igreja para o estabelecimento do seu reino. Então, essa aqui é chamada de bodas, é a festa das bodas do Cordeiro, certo? Isso que vai acontecer no final dos tempos. As loucas, os insensatas, vão ser excluídas porque elas não creram. Elas não esperaram. Judeus que não creram na vinda de Cristo, e eles não... os descrentes, né, que a gente pode chamar aqui os descrentes. Isso vai acontecer no final da tribulação, quando haverá essa separação entre bodes, ovelhas, trigo e joio, né? Vai acontecer isso no final da tribulação. Mas, de novo, o grande ensinamento aqui é perseverança. Desculpa, é vigilância. E vigilância serve para qualquer cristão, em qualquer época. Eu tenho que estar vigilante, você também tem que estar vigilante. Isso é importantíssimo, tá bom? Muito bem. Vamos continuar aqui. As bodas e, de novo, quem for excluída. Olha só dos talentos. 25, de 14 a 30. Acompanha comigo. E também será como um homem que, ao sair de viagem, chamou seus servos e confiou-lhes os seus bens. A um deu 5 talentos, ao outro 2, e ao outro 1, cada um de acordo com a sua capacidade. Em seguida, partiu de viagem. O que havia recebido 5 talentos saiu imediatamente, aplicou-os e ganhou mais 5. Também o que tinha 2 talentos ganhou mais 2. Mas o que tinha recebido 1 talento saiu, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e acertou contas com eles. O que tinha recebido 5 talentos trouxe os outros 5 e disse: o Senhor me confiou 5 talentos, veja, eu ganhei mais 5. O Senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu porei sobre muito. Venha e participe da alegria do meu Senhor. Veio também o que tinha recebido 2 talentos e disse: o Senhor me confiou 2 talentos.
Veja, eu ganhei mais 2. O Senhor respondeu, muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu porei sobre muito. Venha e participe da alegria do Senhor, do seu Senhor. Por fim veio o que tinha recebido 1 talento e disse, eu sabia que o Senhor era um homem severo, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Por isso tive medo, saí e escondi o seu talento no chão. Veja, aqui está o que lhe pertence. O Senhor respondeu, servo mau e negligente, você sabia o que colho? Você sabia que eu colho onde não plantei e também onde não semeei. Então você devia ter confiado o meu dinheiro aos banqueiros para que, quando eu voltasse, o recebesse de volta com juros. Tire o talento dele, entregue-o na mão do que tem 10, pois a quem tem, mais será dado, e terá uma grande quantidade, mas a quem não tem, até o que tem será tirado. E lancem fora o servo inútil nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Muito bem, uma parábola também conhecida de muitos e que também, de novo, a gente precisa entender a parábola e fazer a comparação correta com a parábola, né? Então, aqui nesta parábola está tentando avaliar a fidelidade dos servos. A fidelidade e a virtude de cada pessoa estão sendo examinadas. E ele está dizendo que essa fidelidade, essas virtudes, serão avaliadas no final, certo? E quem vai avaliar não sou eu nem você, não é ninguém. Quem vai avaliar é o próprio Cristo. Então, ele está dizendo que ele vai voltar e ele vai, então, avaliar aquilo que ocorreu. Então, com certeza, está se relacionando também com os judeus, que foi entregue a eles uma tarefa, mas, infelizmente, muitos deles estão escondendo essa tarefa. Porém, eu preciso abrir um parênteses aqui, que talento e os princípios do talento aqui servem para todos nós. Porém, o final aqui é quando alguém não usa bem seu talento, ou não usa incorreto, vai ser lançado no lago de fogo, ou onde há dor e ranger de dentes. Isso está relacionado, dor e ranger de dentes, está relacionado ao fim dos tempos. Então, a gente precisa entender o que Jesus está dizendo. De novo, fidelidade, fazer o que ele quer, ele pede isso para qualquer cristão em qualquer época. Agora, na época da tribulação, haverá realmente um rigor grande sobre esse assunto. Então, o homem aqui, ninguém duvida que o homem é o próprio Cristo, o Filho do homem. Os talentos representam diferentes responsabilidades. E a gente pode dizer isso para nós hoje também. Responsabilidades que os judeus receberam de propagar o evangelho e não fizeram. Os servos da tribulação, então judeus e gentios, que estarão lá. Gentios também vão crer em Cristo ou não durante a tribulação. E 2 servos foram diligentes e 1 foi negligente, né? Então 2 servos pegou o talento e e multiplicou os 2, né? Então acontece então a volta de Cristo nos versículos 19 em diante, né, do seu Senhor, que faz então um ajuste, um acerto de contas com cada um deles, né? Então ele percebe que 2 deles, o que tinha recebido 5, tinha recebido 2, fez multiplicar, mas o que tinha recebido 1 enterrou e não fez multiplicar nada. Os 2 servos foram diligentes, os 2 servos foram aplicados, foram convidados pelo seu Senhor para entrar à sua presença e experimentar das alegrias do Senhor, ou seja, do reino de Cristo, do reino que ele vai estabelecer logo depois do final da tribulação. O servo inútil e negligente, então ele diz que ele está à parte, vai ser lançado nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Isso é condenação para incrédulo, não é? Para incrédulo. É por isso que a gente tem que lembrar de que não está se relacionando aqui a igreja, a perda de salvação. Não, isso aqui é um período da tribulação que vai acontecer, tá bom? Certo? Nada mais, não é outro período não. E na tribulação Jesus vai julgar os judeus, especialmente os judeus que não estavam prontos para fazer a vontade dele, para propagar o evangelho, para seguir a Cristo, não. Estavam debochando, como nós já vimos, e não achavam que ele ia voltar logo.
Então é servo totalmente negligente. Servo por quê? Porque judeu também é chamado de servo na Bíblia toda. Isso não significa que ele cria. Todo judeu é chamado de servo, tá bom? Continuando aqui no capítulo 25, nos versículos 25 a 31. Desculpa, 31 a 46, nós já vimos até o 31, né? Agora, desculpa, até o 30, né? Agora eu vou ver do 31 ao 46. Eu vou ler o 31 e 32 primeiro, tá bom? Quando o Filho do Homem vier em sua glória com todos os anjos, assentar-se-á em trono na glória celestial. Em seu trono na glória celestial. Todas as nações serão reunidas diante dele, e ele separará a umas das outras, como o pastor separa as ovelhas dos bodes. Olha só o que está dizendo, quando ele vier em glória, então ele vai vir com seus anjos e vai separar, com seus anjos vai separar as ovelhas dos bodes. E colocará, verso 33, as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então isso é muito parecido com outras passagens escatológicas que fala que virá um grande exército de anjos que vão fazer esse papel. Qual é o papel? O papel de separar pessoas. Separar os que creem e os que não creem. Os que confiaram no Messias como Salvador ou não confiaram. E quando separaram, como diz aqui no versículo 32, todas as nações serão reunidas diante dele. E eles separaram umas às outras como o pastor separa ovelhas dos bodes. Então, as nações todas as pessoas, inclusive dos judeus, que não creram em Cristo, serão separados de um lado. Os que creram, os que aguardaram a vinda do Messias, então isso vai ser coisa maravilhosa que vai acontecer com eles. Então, olha aqui no versículo 34. Então o rei dirá aos que tiverem à sua direita: venham, bendito de meu Pai, recebam como herança o reino que lhes fora preparado desde a criação do mundo. Que coisa linda! Então está dizendo, separa os que estão à sua direita, que são as ovelhas, e vai falar, está aqui o reino que foi preparado, planejado desde a fundação do mundo. Só para voltar na origem, lá em Gênesis, quando Deus criou o homem, ele criou com qual objetivo? Ele criou o homem para governar o homem. Ele criou o homem para conduzir o homem. Ele criou o homem para que o homem pudesse viver em comunhão com ele. Então o homem vai experimentar o seu plano. Quando houver o arrebatamento da igreja, a igreja se casa, quando ela volta para a sua segunda vinda, então nessa segunda vinda a igreja volta e vai estabelecer o reino com ele, com Cristo. E ele está dizendo aqui para todos os que se converteram durante a tribulação também. No verso 2, todas as nações serão reunidas, todas. E aí vai haver separação entre bodes e ovelhas. E como ele disse aqui no versículo 34, vai dizer bem, vinde benditos, recebam por herança, com herança, o reino que está preparado desde a fundação do mundo. Esse é o plano de Deus. E olha o verso 35, pois eu tive fome, e vocês me deram de comer. Tive sede, vocês me deram de beber. Fui estrangeiro, vocês me acolheram. Vou continuar aqui, verso 36. Necessitei de roupas e vocês me vestiram. Estive enfermo e vocês cuidaram de mim. Estive preso e vocês me visitaram. Então os justos lhes responderão: Senhor, quando tive com fome e te demos de comer, ou com sede te demos de beber, quando te vimos como estrangeiros e te acolhemos, ou necessitado de roupas e te vestimos, quando te vimos enfermo ou preso e fomos te visitar. O rei responderá: digo-lhes a verdade, o que vocês fizeram a algum dos meus menores irmãos, a mim fizeram. Então ele dirá aos que estiverem à sua esquerda: malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Pois eu tive fome e vocês não me deram de comer, tive sede e nada me deram para beber, fui estrangeiro e vocês nada me acolheram, necessitei de roupas e vocês não me vestiram, estive enfermo e preso e vocês não me vestiram. Que coisa, né? Parece que até as coisas de Deus são ganhas através de obras, não tem nada a ver. Ele só está dizendo que é uma naturalidade daquele que confia, daquele que espera pelo Messias, né? Então, do versículo 24 a 30, ele está falando sobre o servo inútil e o servo útil. O servo inútil vai ser levado
para as trevas exteriores, para separar de Deus. O servo útil não, vai ser colocado no reino de Cristo, porque toda vez que o texto fala choro e ranger de dentes, ele está falando de algo no final, né? No final. Neste ponto dá-se uma transição distinta aqui, bem clara, né? Pausa-se do julgamento de Israel para os gentios. Então Israel já tinha sido julgada, agora começa os gentios serem julgados, né? Então, nesta época do julgamento às nações, juntamente com o castigo, será determinado principalmente pela maneira da pessoa tratar os pequeninos. Quem são esses pequeninos? Os pequeninos que Jesus aqui chama os meus pequeninos irmãos, durante a tribulação, né? Os meus pequeninos irmãos são, sem dúvida, separa ali ovelhas de bodes, né? Então, portanto, a interpretação é o seguinte, que ele tem os judeus, que já foi tratado até agora tem os gentios, e dentro dos gentios vai separar bodes de ovelhas, certo? Está separando os dois, por quê? Porque ele vai fazer o julgamento, e a gente vai ver isso daqui a pouco. Vai ser julgado através de quem? Através do Messias, que vai julgar todas as pessoas naquela época, né? Obviamente ele sabe quem teme a Deus, quem não teme, mas ele vai julgar cada pessoa naqueles dias, certo? E a gente percebe aqui que bodes e ovelhas não tem nada a ver com os pequeninos irmãos, né? Os pequenos irmãos é um grupo, bodes e ovelha é outro. Então, pequenos irmãos são judeus. Judeus é chamado de irmão de Cristo sempre. Então, meus pequenos irmãos, como que nós vamos tratar? Você está falando de criança, pastor? Você pode incluir criança, mas está falando aqui dos discípulos de Jesus. Como que a gente vai tratar? Nós não, pessoal da tribulação. Quem menosprezar aqueles discípulos que estarão pregando o evangelho do reino durante a tribulação, quem menosprezar são esses os bodes que ele está dizendo aqui. Aqueles que são ovelhas, né, de Cristo, né, que realmente é outra coisa, vai viver de outra forma, junto com todos, né, junto com as ovelhas que serão separadas dos bodes, certo? Eu até coloquei para mim alguns destaques para eu saber que esse daqui é um evento, e quando você lê julgamento do trono branco é outro evento. Tem gente que se assemelha a arrebatamento, julgamento de bodes e ovelhas e o julgamento final do grande trono branco. Então eu faço distinção. Inclusive, a gente vai poder ver isso na próxima aula. Uma distinção, eu vou fazer uma recapitulação para vocês dessa distinção. Mas eu vou aqui só citar rapidamente para os irmãos, né? Então, o julgamento das nações. A Bíblia diz que é depois da tribulação, certo? Já o grande trono branco é depois do fim do mundo. Você pode ler lá depois em Apocalipse capítulo 20, versos 11 aos 50. O julgamento das nações é antes do reino de Cristo, do milênio. Já o trono branco é depois do milênio. O julgamento das nações, julgam-se as nações de então, daquela época. Já no grande trono branco, todos aqueles que passaram por morte, então, de todas as nações do mundo. No terceiro julgo-se as nações de então, como eu já disse, agora vamos para o quarto. Nenhum livro se abrirá, você não vê nenhuma vez citado, né? Fala do livro, mas não fala dele ter que abrir. Então, no caso de Apocalipse capítulo 20, vai falar da necessidade dos livros serem abertos. E por último, alguns são considerados justos aqui no julgamento das nações. Agora, no grande trono branco, que é no final do reino de Cristo, ali sim, nenhum será condenado, considerado, desculpa, justo, nenhum. Todos serão considerados injustos, porque está dizendo de um período onde vai ser lidado com todos os injustos que vão acontecer. Aqui a gente pregue antes para muita gente, certo? Então, desde a criação, Deus planejou a continuidade do seu plano, e o sacrifício de Cristo passava por esse plano. A gente tem que orar para que a gente continue propagando o Evangelho de Cristo por todos os cantos, né? Até que ele venha, né?
E a gente, como a gente não sabe, a gente precisa acelerar, né, acelerar o processo de pregar o evangelho para todas as pessoas, porque nós não sabemos quando ele virá, porque ele virá como ladrão, como nós acabamos de estudar, certo? Então, muito bem, estamos aqui encerrando nossa aula. Então, olha, no domingo, desculpa, na terça-feira que vem, nós já vamos entrar na reta final, Mateus 26, 27 e 28, certo? Muito obrigado pela sua atenção, vamos orar para encerrar. Senhor, obrigado por esse tempo, obrigado pela vida de cada um que esteve conosco aqui e pedimos a tua bênção para que, ó Deus, possamos continuar amando a tua palavra, estudando a tua palavra e vigilante, mesmo que sua mensagem não é para mim, não é para nós, é para pessoas da tribulação, mas que o Senhor possa nos sustentar, que nós possamos confiar, vigiar, Senhor, porque isso tudo é muito importante para nós, a sua igreja. Muito obrigado por esse tempo juntos aqui, obrigado pela vida de cada um e nos abençoe no restante desta noite. Essa é a oração que fazemos e fazemos juntos, em nome de Jesus. Amém. Amém? Então tá bom, tchau, Deus abençoe cada um e um beijo no coração de todos, tá bom? Tchau.